Eu quero falar hoje sobre o poder da visão. Nós estamos sim falando sobre unidade. E se você entender o poder da visão, você vai entender o quanto a visão tem tudo a ver com a unidade. Ou o tema poderia ser o poder da visão e o poder da unidade. A primeira coisa que você precisa entender é que nada da parte de Deus que é entregue a nós é construído de forma física, como os engenheiros quando vão lançar algum tipo de prédio, de condomínio, de alguma proposta, que a gente passa todo dia e vê um tijolinho subindo. E os nossos olhos se encantam com aquilo que a gente vê em construção. Quando se trata dessa engenharia celestial, do edifício que eu vou citar daqui a pouco, o edifício de Deus, tudo é no mundo espiritual. Ou você ativa o espírito para poder ver, ou as coisas não acontecem na sua vida, porque é exigido a fé. E uma coisa que você precisa entender hoje à noite, eu já falei de visão, o poder da visão e o poder da unidade. A primeira coisa que você vai aprender hoje é que visão é uma coisa, vista é outra. Nós vamos aprender o que é vista e vamos aprender o que é visão. Porque tem muita gente que deixa de receber, tem muita gente que se perde, porque fica na vista, fica olhando as coisas, querendo receber as coisas de acordo com o que o teu olho mostra, o que a vista mostra, e não o que a visão mostra. A igreja precisa entender algo poderoso que Deus nos confiou: o poder da visão, ou que existe um poder na visão e que existe um poder na unidade. E quando eu estou falando aqui visão, eu não estou falando de método de um homem. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de método. Esse nome visão você já ouviu muito, principalmente os mais antigos. Então eu não estou falando da visão que talvez os teus neurônios aí te mandou uma informação lembrando da visão associada a algum método, alguma estratégia de crescimento de igreja. Mas não é essa visão que eu estou falando. Eu estou falando da visão de Deus entregue ao homem. Eu estou falando que visão tem tudo a ver com propósito, e eu quero que você ouça bem isso. A igreja precisa entender algo poderoso sobre a visão e sobre a unidade. Qualquer negócio de sucesso, qualquer empresa, business, família, igreja, célula, nação, o seu escritório, só terá sucesso se ali existir a unidade. E se quem tiver à frente tiver visão. Qualquer negócio, família, casamento, relação entre irmãos, na faculdade, amigos que você tenha, se não tiver visão e unidade, você está fadado ao fracasso. Você pode morar em uma família, pode ter o dinheiro que for, você pode ter constituído filhos, aparentemente é uma família, mas ela vai desmoronar. Pode ter uma igreja linda, maravilhosa, uma receita muito alta, prédio lindo, no centro da cidade, na rua principal. Se não tiver visão e se não tiver unidade, ela vai quebrar. Tudo nessa vida que não tem unidade, não tem visão, ela quebra. O que eu tenho percebido nos dias de hoje é que existem muitos ministérios, muitas igrejas, empresas, gastando muita energia nessa questão de mostrar o que somos. E deixa eu te falar uma coisa: mostrar o que somos é muito importante. Senão Deus não teria deixado escrito em Abacuque: até o que passar correndo vai entender o que está escrito, e se entender o que está escrito, vai entender o que está acontecendo. Chacrinha já dizia isso nos anos 70, 80, que a maioria aqui nem vivo era. Vocês sabem nem o que é Chacrinha? Era um apresentador como Faustão hoje, como Luciano Huck. E ele dizia nos anos 70, 80, quem não se comunica, se trumbica. Então o Chacrinha já vinha anunciando o que os mega powers hoje, coaches e tal, os que estão ganhando milhões, dizendo que hoje em dia, se não houver a comunicação dentro de uma casa, dentro de uma empresa, na igreja, em uma liderança, estamos dados ao fracasso. Os nossos dias estão contados. Então veja bem o que eu estou querendo dizer. A comunicação é fundamental, é necessária e importante, mas não se deve gastar mais energia em querer mostrar para outros o que somos e o que temos,
do que gastar menos energia na presença do Espírito Santo, orando, buscando a presença dele. A oração, a intercessão, a intimidade com Deus, ela precisa ser resgatada por cada um de nós. Agora, quando eu digo gastar muito tempo em oração, eu também quero desfazer essa ideia, esse conceito errado acerca da intercessão. Existem pessoas que acham assim: se eu ficar 3, 5, 7 horas orando, Deus vai fazer muito mais. Existem pessoas que ficam 7, 8, 9, 10 horas e não conseguem nada de Deus, porque as pessoas entendem que isso está relacionado ao tempo, e a oração não se trata de tempo, a oração trata-se de intimidade. Oração tem a ver com amor, oração tem a ver com relacionamento, oração tem a ver com afetividade, oração tem a ver com profundidade. Eu sou um pai de família, tenho 3 filhos, inclusive tenho um fora agora, vai ficar os seus 5, 6 dias fora, e não é o fato dele estar fora ou estar distante de mim que eu não tenho conexão nenhuma com ele. Nós temos. Eu estou falando de relação de pai e filho, relação saudável, que tem tudo o que precisa ter numa relação para que ela seja profunda, sincera e honesta. Precisa ter a verdade, precisa ter a disciplina, precisa ter a correção, e acima de tudo, papai e mamãe precisa ser modelo para tudo aquilo que ele ensina. Tem pai e mãe exigindo dos filhos que tem que estar na igreja, exige dos filhos que tem que ler Bíblia, exige dos filhos que tem que estudar. Os filhos observam os pais muito mais do que nós pais pensamos. Aí tem pai e mãe exigindo e cobrando dos filhos, os filhos não agem da forma que os pais querem, os pais piram o cabeção, nos procuram culpando os filhos, quando muitas vezes o maior culpado de tudo isso é pai e mãe. Por quê? Porque não está sendo o modelo na prática. Como o seu filho vai amar a Jesus se ele não vê o modelo maior não amando? Como o filho vai ter quebrantamento dentro de casa? Como o filho vai criar um valor para trancar o quarto, para mergulhar na presença de Deus, se ele não vê isso na mãe, se ele não vê isso no pai? E os filhos que estão ouvindo isso não devem culpar os seus pais, porque a sua origem não é os seus pais, a sua origem é Deus. Você tem Bíblia como seus pais. Se você não vê referência na terra, vá buscar no céu, para não ficar como Renato Russo nos anos 80, cantando música, culpando o pai e mãe, chamando eles de infantis. Isso é o princípio da honra, é simples de entender. Agora, o que você precisa fazer, papai e mamãe, é, se você quiser uma família saudável, se você quiser uma visão poderosa na sua casa, você tem que decidir ser referência. Porque quem não tem visão, não tem esperança e não tem força. Eu vou te explicar tudo isso. Porque é isso que acontece. Existem pais que querem que os filhos leiam. Por exemplo, o meu filho tem dificuldade de leitura. Você lê? Você vê os seus filhos, os seus filhos te veem lendo livros, rindo sozinho com o livro, se emocionando com a leitura que você está fazendo? Você compartilha algum tipo de leitura? Quantos livros, se eu perguntar se você leu, estamos no mês de setembro, você leu quantos livros esse ano? Aí você quer que os seus filhos sejam bons na escola. Amados, aí o pior, papai e mamãe ameaçam: se você não ler, você vai ver o que eu vou fazer com você. Ou então fica prometendo presentes, doces e chocolates se a criança ler. Você sabe o que é que você está estimulando seu filho? A não ler. Porque ele vai entender que se ele comer o melhor, depois ele vai fazer o pior. Então a leitura, ela vai parecer uma espécie assim de comer jiló. Então, para comer jiló, eu preciso comer chocolate. E a gente fica numa negociata que não leva para lugar nenhum. Final das contas, quem está certo é Jesus. Quando Jesus disse que dentro de uma casa precisa ter referências. E esses que são referências, pergunta a eles se já não pagam um preço absurdo para formar uma família, para formar filhos e consolidar uma família. Quem tem visão tem poder e propósito. Por isso que eu pedi para você estar recebendo o Espírito. Se você não entender essa palavra, não tem como o Espírito desatar sobre a sua vida. Mas eu declaro que você vai receber do Espírito essa palavra. Eu acredito, queridos, nós temos que resgatar essa fé. Por que os cegos que encontraram a Jesus, que ele quis curar, foram curados? Por quê? Porque os aleijados que encontraram a Jesus foram curados. Porque o morto, que não tinha nem escolha para escolher, mas a quem Jesus foi aos mortos, eles ressuscitaram.
Ou você acha que aquela quantidade de cego que Jesus curou na Bíblia, de aleijados e paralíticos e mortos, todos no campo físico, você acha que Jesus quis aparecer e mostrar que era o curandeiro para todas as gerações? Jesus permitiu aquelas deficiências físicas do seu dia para que ele pudesse operar milagres, para que a igreja de hoje pudesse apontar para algo tremendo. Aquelas enfermidades físicas hoje trata-se de enfermidades espirituais. E o Jesus que curou o cego físico, ele pode curar hoje espiritualmente quem crê e quem quiser. Porque os cegos de antes continuam os cegos de hoje. Os cegos de antes não tinham luz como nós temos para enxergar. Mas os cegos de hoje não conseguem enxergar o próximo, não conseguem enxergar aquele que está indo para o inferno, não conseguem enxergar a importância do ser humano. E Paulo já fala isso lá em Timóteo, dizendo que o amor de muitos esfriariam. Por que o amor de muitos esfriou? Porque nós estamos nos tornando cegos diante do próximo, cego diante daqueles que estão dentro da nossa casa. Os maridos estão cegos porque não conseguem ver o quanto a mulher está padecendo, o quanto a mulher está sofrendo, o quanto a esposa está sofrendo por causa das suas estupidez do seu comportamento. Ele está cego, a mulher está defiando, a mulher está dando sinais. Da mesma forma, mulheres cegas não está vendo que o marido está indo de ladeira abaixo, ela não consegue mais ver na Bíblia que ela é sábia, e ela tem o poder sobrenatural, porque a sabedoria foi dada à mulher. Ela não consegue ver, os filhos não conseguem mais ver os pais, e os pais não conseguem mais ver os filhos, e se a gente estender isso, vai para tudo que é lado. Nós temos que resgatar a cultura do testemunho. Então eu preciso testemunhar quem eu sou e o que eu penso acerca das vidas, para gerar em você uma paixão e um amor da mesma forma por vidas. Dê um aplauso a Jesus.